Então, opa. Então, pessoal, um bom dia a todos. Ah, hoje, então, a Doris vai estar apresentando o trabalho dela, né? Deixa eu achar aqui que saiu. Cujo título é A Importância do Ambiente Facilitador dirigido aos pais no processo da psicoterapia da criança. Que é, né, um evento preparatório para a nossa jornada, né? Eu acho importante a gente sinalizar isso, que todos os eventos, até outubro, né? Cada mês a gente vai ter um evento que é um preparatório para a nossa jornada que vai acontecer em outubro, dias 17 e 18, tá? E além disso, também nós teremos agora, já nesse mês, o início do curso do Ogden e a Matriz da Mente, com a coordenação da Sônia Maia. O horário é das 20h30 às 22 horas. Deixa eu ver aqui. As aulas são dia 26 do 5, 9 do 6, 23 do 6, 7 do 7, 21 do 7 e 4 do 8. Que eu já ouvi falar muito bem desse curso também, inclusive estou pensando em fazer, né? Ahn, eu vou apresentar então a Doris, né? Uma apresentação de 20, 30 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai conversando por aqui, né? A Anne, a Doris nos ajudam aí com os comentários, a gente vai organizando essa conversa híbrida, tá bom? Então, a Doris Har é psicóloga graduada pela Unicinos, especialista clínica de orientação psicanalítica, especialista na teoria e técnica da relação pais-bebês, atendimento online e presencial em São Leopoldo, docente convidada do IPSE e docente do ITPOA, Psicanálise e Criatividade. É palestrante e poetisa. Doris, a palavra está contigo. Bom, então, vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então, assim, primeiro eu quero agradecer, Soraya, Dani, pelo convite que me fizeram para eu estar essa manhã aqui conversando com vocês, neste ano em que o IPSE completa 25 anos. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite de poder estar aqui com vocês e presencialmente agradecer o público e o público de casa também. Fico muito feliz ali que estou vendo algumas pessoas muito queridas, aliás, a sua maioria, né? E tem algumas pessoas que eu acho que eu ainda não conheço. Mas agradecer muito a presença de vocês. Então, eu dei um pouquinho de trabalho para a Ana, né? Porque eu não consigo ficar sentada para falar, né? Eu preciso me movimentar. Então, Ana, eu vou te pedir, então, agora para que tu possa botar o primeiro slide. Que seria a minha apresentação e que a Gabi já fez. Então, a próxima, por gentileza, Ana. Pode ser que demore um pouquinho para passar essas primeiras, tá? Mas já vai passar para a próxima. Sem problemas. Bom, então, assim, o que eu vou trazer hoje para a gente poder conversar? Porque, na verdade, vai ser um bate-bola, né? Não pensem que eu vou fazer todo o trabalho sozinha, não é assim. Então, eu vou falar sobre a importância do ambiente facilitador dirigido aos pais no processo da psicoterapia com crianças. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso saber é quem atende a pais, né? Pessoal, aqui, vocês atendem a pais? Vocês atendem crianças e atendem a pais? Ok, ok. Você também, todos, né? E o pessoal de casa, eu sei que temos uma estudante de psicologia, então ainda não faz atendimento a pais, né? Mas um dia fará. Então, eu acho que a primeira coisa importante é a gente ter isso em mente, né? Quem é que nós vamos receber no nosso consultório? Por favor, a próxima, Ana. Tá.
Um pouco antes, isso, assim. Então, lembrando que nós estamos aguardando os nossos pais para que a gente possa conversar. E eu queria que vocês parassem agora e pensassem nesse momento em que vocês vão estar recebendo esses pais. Então, eu trouxe algumas imagens de pessoas, né, que representam os pais. E essas imagens que eu vou trazer, eu quero que a gente possa poder conversar, né, sobre o que suscita em vocês. Então, lembrando que a gente está lá cuidando de uma criança ou de um adolescente e a gente convida esse pai e essa mãe para vir no nosso consultório conversar. Então, a primeira coisa assim, o que passa pela nossa cabeça? Então, pode passar a primeira imagem. E aí? O que isso lhes parece? Um pai brigando com seu filho. Opa, terapeuta. Doris, o pai chegando muito bravo para a sessão. Exatamente. Vamos passar a próxima cena? E aí? O que isso lhe parece? A mulher tentando estrangular uma pessoa. E quem será essa pessoa, né? O terapeuta pode ser o filho, pode ser o professor, pode ser qualquer outra Tomara pessoa. que não seja o terapeuta. Pois é. Mas até pode ser, por vezes, até pode ser, né? Mas eu acho assim que é importante, eu trouxe essas imagens, porque assim, eu escuto de muitos profissionais o receio de atender a pais, né? Porque eles vêm muito armados, muitas vezes, né? E isso nos toca, né? Como é que nós vamos, muitas vezes, quando o terapeuta é muito jovem e que tem que enfrentar um pai, quando a gente está com uma criança ali, né, com todas essas dificuldades. Então, eu trouxe isso só para que a gente possa pensar um pouquinho no sentimento que nós temos. A próxima, por favor. Aí já vai um pouquinho diferente, né? O que a gente pode pensar? Uma preocupação. Ocupado. Reflexivo. Ocupado. Ocupado. Muito bem. Né? Porque acho que isso também é bom a gente pensar. Que muitas vezes a gente chama os pais para o consultório e muitas vezes eles não aparecem, né? Ou não podem, ou estão ocupados, trabalhando. Então, tudo isso são cenários que realmente acontecem. A próxima. Aqui também, né? O que podemos pensar dessa cena? Sim, lembrando que a gente está recebendo pais, né? Então é isso. Essa figura pode ser uma mãe preocupada com o que vai enfrentar no consultório, né? Como é que vai ser essa conversa com o profissional? Ô, Doris, fiquei pensando também que pode ser uma mãe muito preocupada com seu filho. Exatamente, Gabi. E eu acho que essa preocupação ela vai chegar também no consultório, né? A gente vai receber essa mãe muito preocupada com aquilo que está acontecendo com seu filho ou sua filha. A próxima. E aqui? Medo, né? Está apavorado. Né? Então, de novo, lembrando que a gente está para receber esses pais no consultório. Então, que receios que passam pela cabeça desses pais? Acho que isso é importante a gente ter em mente. A próxima, por favor. Aí sim, agora nós vamos fazer uma transformação. Eu trouxe aqui um objeto mágico. E que nós aqui, presencialmente, iremos usar. Tá? E o pessoal de casa, eu vou instruir como que vamos fazer para que vocês possam ter também esse objeto mágico. E esse
objeto, ele vai nos dar uma capacidade incrível. Ele vai nos dar a capacidade de enxergar além. Então, eu primeiro vou distribuir aqui presencialmente, tá? E depois eu vou instruir o pessoal de casa o que ele precisa fazer para que possa ter virtualmente esse objeto. Ok? Então, vamos lá. Faça a escolha do seu. E coloque, por favor. Vem usar óculos para botar em cima dele. A gente vai ter que entrar lá. Vamos ter que usar óculos. E agora, o pessoal de casa vai fazer um gesto. Olha, ali a Gabi já está colocando. Gabi, sinto muito, mas não são esses óculos mágicos. Sinto muito. Mas eu vou encaminhar para vocês virtualmente. Vou fazer uma mágica e vocês vão receber o óculos mágico. Então, eu quero que o pessoal de casa faça esse movimento aqui. Isso aí, tá? Permaneça assim, porque agora nós vamos ter uma experiência única. Eu quero, então, que passe o próximo vídeo, o próximo slide, tá? Então, esse é o nosso objeto mágico. E agora, gente, vocês estão preparados para assistir a próxima cena? Passa ela, por favor, para mim, tá? Então, aqui eu quero mostrar uma imagem de um casal que veio para a consulta, e eu pedi para que eles pudessem deixar eu tirar uma foto deles. Vocês vão se surpreender. Por favor, passem a próxima foto. E aí? Vocês estão enxergando o que eu estou enxergando? Mas é por causa dos óculos, né? Claro. Esse aqui é um casal de pais que foram para a consulta. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Agora que a gente pode tirar o óculos e a imagem continua, tá, gente? O óculos mágico continua. Então, essa imagem é que eu quero que vocês pensem quando forem receber os pais de vocês, né? Os pais dos pacientes de vocês. Muitas vezes, atrás daquela imagem de braveza, de preocupação, né? De pavor, seja o que for, de falta de tempo, nós encontramos um casal assim. Crianças assustadas, apavoradas, e que a gente, como profissional, precisa compreendê-los e também enxergá-los com esses óculos. Próximo, por favor. Então, antes de propor qualquer reflexão, né, é essencial que o profissional psi entenda que por detrás de um pai e de uma mãe existe um ser humano preocupado e muitas vezes com medo. E dessa forma, nós vamos acolher esse casal, com essa mãe, com esse pai, né, com essa visão. Porque uma das coisas que é muito importante é a gente poder trazer esse pai, essa mãe, e acolhê-lo. Acolhê-lo na sua dificuldade, acolhê-lo no seu medo, nos seus receios, né? Então, antes da gente se confrontar com aquelas primeiras cenas daquele pai bravo, a gente coloca o óculos para enxergar o que tem atrás de cada uma dessas pessoas. O próximo, por favor.
E ali, ó, validar a experiência emocional dos pais fortalece a sua autonomia e permite que aceitem melhor qualquer reflexão. Então é isso, quando um pai chega, um pai, uma mãe chegam no consultório, a gente precisa escutar, né? Escutar quais são as suas angústias, quais são o seu dia a dia, né? Muitas vezes ali eu mostrei uma imagem que a pessoa estava ocupada, eu acho que foi falado aqui, né? Eles estão realmente muito atribulados e muito preocupados também no que fazer para dar conta de um filho que está vindo em terapia. Então, tudo isso faz parte desse conteúdo que essa pessoa tem. Então, é importante que a gente entenda, né, que a gente consiga se colocar no lugar desses pais para entender o quanto que realmente eles estão sobrecarregados, né? Para que a gente possa ajudá-los. Porque essa é a intenção de quando a gente vai tratar uma criança, um adolescente, é de poder ajudá-los. Né? Então, a gente não tem... Sim, temos conhecimento? Temos. Mas a gente não vai substituir os pais. Jamais. Então, a gente precisa ter eles como aliados. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é ter empatia, ter um entendimento do que está acontecendo com esse pai. A próxima. Bom, e aí, né? Até que ponto a gente faz recomendações? Como é que isso é para vocês? Isso já passou em algum momento essa... vou fazer uma recomendação para aquele pai, né? Digamos assim, o filho está apresentando uma situação e os pais, o profissional, muitas vezes, na ânsia de querer ajudar ou de mostrar o seu serviço, acaba, muitas vezes, direcionando, né? Direcionando o seu saber, o seu conhecimento, mas lembrando que o profissional ele precisa criar o ambiente facilitador, né? E o ambiente facilitador é isso, a gente vai ter que esperar. E muitas vezes ajudar esse pai e essa mãe a buscarem dentro de si as respostas. Então, esse é o movimento que a gente deve fazer. Né? Ao invés de trazer recomendações, a gente perguntar para essa pessoa, tá, mas o que tu pensa? Por exemplo, assim, vamos dizer que a gente entenda que essa criança, esse adolescente, não tem limites. E se eu disser para os pais assim, mas isso aqui está faltando limites. Gente, esses pais sabem disso. Então, não adianta muitas vezes a gente dizer o que é óbvio, né? E sim, ajudar esses pais a dizer assim, tá, ok, mas nessa situação, o que tu acha que pode ser melhor? Né? De que forma a gente pode entender que para o teu filho, ou para a tua filha, a questão do limite vai ser entendida, compreendida. Como é que é isso para vocês? Né? Qual é a dificuldade? Então, a gente poder fazer com que esses pais consigam encontrar dentro de si as respostas que eles não conseguiram até o momento. Então, nós somos muitas vezes aqueles que direcionam, né? E não damos de mão beijada. Porque esse não é o nosso papel. Estou pensando, não sei se o pessoal de casa também conseguiu bem hoje, mas quando os pais, por exemplo, chegam na sessão conosco, chegam com tá, mas o que tu acha? Mas o que e acho que isso é uma dificuldade, não sei se o pessoal de casa também, de que eles querem respostas. Sim. Nossas, né? Eles querem. O que a gente fala com isso? Né? Mas eu acho que é bem importante isso. O pessoal de casa ouviu?
Tá? Então é isso, assim, ó. Muitas vezes quando os pais nos pedem uma resposta, nem sempre a resposta que a gente tem vai ser a resposta ideal para eles. Então é muito importante a gente poder construir e poder também falar para os pais que, assim, ó, a gente não tem respostas prontas. Assim como cada filho é educado de uma forma, cada tratamento também vai ter um jeito de ser. E para aquela criança específica, tem que haver uma construção. Então, não que a gente não possa dizer o que a gente pensa, mas sempre buscando aquilo que o pai e a mãe também pode oferecer. Né? Ok, eu tenho, olha, eu penso tal coisa, mas eu queria saber de ti. Se isso faz sentido, se isso para ti te ajuda a buscar mais informações, é nesse sentido. Porque se a gente dá uma resposta pronta, aí a gente vai resolver os problemas. E não somos nós que ficamos o tempo inteiro com essas crianças, com esses adolescentes. Né? São esses pais, eles é que sabem como é que eles funcionam, como é que eles, as crianças vão agir ou não com uma determinada palavra. Então, a gente... Isso que tu disseste do facilitador, né? Isso tu responde e, de alguma maneira, reforça uma dependência do que tu pensa. Exatamente. E a gente tem que... Eles precisam ter a sensação, né, o sentimento e brotar deles a possibilidade de lidar com seu filho, né? Exatamente. A gente tem que devolver para eles a Tá força, colocando na gente, né? a condição de que eles sim, eles podem resolver. Eles é que são os habilitados. Né? Exatamente, eles é que são desabilitados. A gente só vai direcionando, né? Eu disse, olha, esse caminho aqui eu acho que está um pouco atribulado, né? Tem muito empecilho. Quem sabe se tu virar a rota e por aquela direção não facilita, sabe? A gente abrir portas para essas pessoas. Que acho que esse é o papel do profissional, é facilitar, não resolver meus pais. A próxima. Então é isso que a gente está falando, né? É criar um espaço de sustentação, não de controle. Então a gente sustenta o sofrimento desse casal, desse pai ou dessa mãe, mas também vai mostrando que ele é capaz, ele e ela são capazes de resolver, né? Então, dando novamente autonomia, eles podendo resgatar aquilo que em algum momento eles se perderam. Porque é bem isso assim, ó, não existe manual para ser pai e mãe. A gente tem exemplo dos nossos pais, conhecidos, mas nem sempre é o melhor exemplo. Né? Então, a gente pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, só que como as pessoas estão realmente muito atribuladas, às vezes não conseguem pensar, né? E precisam, sim, de um profissional que possa facilitar esse movimento. Então, ali, que nem eu coloquei a frase, em vez de dizer, seu filho precisa de mais limites, a gente pode perguntar, como é que você percebe a relação de autoridade entre você e seu filho? Né? Porque nesse movimento eu estou fazendo a pessoa pensar, né? E a pessoa também tem autonomia para poder falar. E sempre lembrando que a gente não está ali para julgar os pais, né? Que a gente está ali, novamente, para facilitar. A próxima. Então, aqui eu coloquei assim, que o psicólogo pode sugerir caminhos, mas deve evitar regras específicas ou modelos ideais de parentalidade. Trazendo um pouquinho para a gente poder pensar sobre a questão das redes sociais, né, que é comum as pessoas buscarem nas redes modelos de pais, modelos de mães, né? Eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu com uma amiga minha e que ela me autorizou a falar, só não vou dizer quem é, mas ela me autorizou a trazer. Que eu fui visitar ela quando ela recém tinha ganho o bebê, a filhinha dela. E aí eu fui lá visitar
E a criança estava chorando muito e a criança tinha que mamar. Mas a criança chorava, gente. Põe chorar. Aquilo sim me deixou um pouco angustiada, mas essa mãe de primeira viagem tinha como é que se chama, um aplicativo, né? Tinha duas situações, um aplicativo que era de tantos em tantos tempo tinha que mamar, e tinha uma recomendação ainda da pediatra que quando fosse amamentar, que trocasse as fraldas antes do bebê. Só que, gente, assim, ó, tava um caos. E eu disse assim, ó, mas por que tu não dá de mamar primeiro? Ela disse, não, porque a pediatra recomendou que trocasse as fraldas. Eu disse assim, não, mas só um pouquinho. Primeiro vamos acalmar essa criança, né? E aí ela sim ficou, sim. Eu disse, vai, faz assim, né? E aí ela fez, e aí sim, depois que a criança acalmou, deu um tempo para não vomitar, aí se trocou as fraldas e tudo ficou em paz. E aí depois a gente conversando, ela disse que não tinha atinado a fazer esse movimento, né? Então, assim, ó, ao invés dela se escutar, ela preferiu pegar os modelos, a cartilha, né? Então, eu não fui eu que dei mamar, não, eu apenas orientei, era uma amiga, né? Era uma amiga. O meu papel ali talvez fosse de uma mãe, né? Porque ela, sim, ela tem a idade de ser minha filha, e era assim, ela estava muito tensa, muito, né, o recém-nascido bebê e cheio dos aplicativos e não dando conta. Então, foi muito interessante, assim, esse movimento que aconteceu. E eu costumo trazer os exemplos, porque foi um acontecimento real. Doris, mas eu fiquei pensando no seguinte, né? Como a cartilha ou a pediatra são figuras de autoridade. Então, ela ficou atrelada àquilo ali. Eu acho que a gente pode transformar isso para o nosso trabalho, né? A gente fica como figura de autoridade, então tem que cuidar muito do que fala. Exatamente. Não, com uma cartilha. Exatamente. A psicóloga disse isso. E se tu ajuda com isso bom, facilita. O que tu está sentindo no teu viver está aqui fora, para o material apoio, né? Quer dizer, autorizar os pais a serem pais, e aí brote deles a possibilidade de lidar com o seu filho, que está ali, né? Não é? Gente, Exatamente. Acho que isso é bem importante, né, Lani? Que a gente está trazendo aqui, né? É facilitar. E é bem isso, devolver aos pais a autoridade de pais, né? Porque realmente são eles que vão resolver o problema dos seus filhos, claro que sim, com a ajuda do profissional, sim, mas que a gente não vai ocupar um espaço que não nos pertence, né? Então, isso é importante. A gente tem que saber qual é o nosso papel, qual é o nosso espaço, e a gente não precisa mostrar que somos bons, né? Passando regras e dizendo como tem que fazer. Não, a gente vai ser bem melhor se a gente ajudar esses pais a se reencontrarem nas suas tarefas de pais. Doris, eu mandei no chat, eu não sei se vocês enxergam, mais 5 minutinhos, tá? Ah, tá bom. Eu já estou realmente finalizando. Então, assim, em vez de oferecer respostas diretas, a gente pode fazer perguntas reflexivas que ajudem os pais a acessar a sua intuição. É isso que a gente vem falando, né? Então, aqui, ó. O que você sente que funciona melhor para o seu filho? Em vez de dizer o melhor jeito de lidar é fazendo tal coisa, né? Então, sempre jogando para os pais a possibilidade deles pensarem. A próxima. Então, outros pontos que a gente podemos pensar sobre atendimento dos pais e de pacientes é trabalhar a autoconfiança parental, né? E não infantilizar os pais. Apesar daquela foto ali, que a gente viu com esses óculos mágicos, né? Esses pais, eles são adultos. Eles têm competências, eles têm capacidades. Muitas vezes isso está muito congelado. E a gente precisa aquecer, né? Aquecer com o nosso
cuidado, um cuidado respeitoso, para que os pais possam, então, se descongelar e poder fazer o papel deles. Tá? Então, ali o cuidado terapêutico deve ser respeitoso e baseado na ideia de que os pais são capazes de encontrar respostas dentro de si mesmos. E a gente vai ser o guia, muitas vezes. A próxima. Isso aqui também é uma coisa bem importante. Acolher sem rivalizar com os pais. Sim, nós temos a questão de sermos uma autoridade, né? Mas a gente está ali para a gente se aliar a esses pais. E o que a gente precisa para o bem dessa criança, desse adolescente, é fazer uma aliança com os pais e não rivalizar. Porque eu acho que sim, existe muita preocupação dos pais de quem é esse profissional que acha que sabe mais do que eu. Então, a gente nunca se colocar na posição de o grande sabedor. Não, a gente vai compartilhar conhecimentos, a gente vai escutar aquilo que os pais têm para oferecer. E a gente, muitas vezes, vai traduzir essa dificuldade que a pessoa está tendo ali no momento. Então, ali no caso, né? Eu entendo que você quer fazer o melhor. Vamos pensar juntos no que pode ajudar. Então, sempre devolvendo e eles podendo contar com o nosso apoio, né? Ali só, em vez de dizer, você precisa mudar isso para que seu filho se desenvolva melhor, né? São pequenas formas de falar, mas que fazem uma grande diferença. E a gente está, sim, dessa forma, ajudando esses pais e essa família. E o nosso paciente. A próxima. Então, para concluir, acolher os pais sem desautorizar sua função significa criar um espaço onde eles possam refletir, validar suas emoções e fortalecer sua autonomia, que é o que eu vim falando desse tempo inteiro. Então, o psicólogo, a psicóloga deve evitar um papel prescritivo, não somos médicos, né? E, em vez disso, atuar como alguém que sustenta e fortalece esses pais, ajudando a confiarem mais em si mesmo. E assim, as coisas dão certo. Era isso, então. Muito bom, Doris. Muito boa a tua apresentação, importante para a gente pensar, né? E eu queria ver se vocês querem fazer comentários, né? Quem é que gostaria de falar? A Anne já está com a mão dela. A Soraya também, tá? Posso falar? Olha, Pode. o que eu fiquei pensando agora, quando colocaste a imagem dos pais, né, as crianças, eu fiquei pensando no psicoterapeuta. Tá ouvindo bem, Gabriela? Sim, Tá. Eu No não tô ouvindo, tô tirando o psicoterapeuta, fone aqui. estar elaborando umas coisas em relação aos seus pais elaborados. Eu acho que quando a gente atende pais, a nossa criança também é mobilizada. Sim. E vamos dizer, esse pai que está bravo, daqui a pouco a gente se sente uma criança indefesa ou acuada, né? E o quanto é importante, assim, eu acho que a gente poder ver que, de repente, atrás desse pai curioso, tem uma criança assustada também, que provoca na gente a criança assustada, né? Mas eu acho que essa relação da gente com os nossos pais, eu acho que Sim. muitas vezes, eu não me peguei muitas vezes, puxa, mas nem aquele casal, que medo, sabe? Tivesse um medo, assim. Eu acho que na medida que a gente vai, claro, tendo experiência e tal, a gente vai entendendo, né, como é que é a nossa relação com os nossos pais, né? Porque só Não, mas eu acho que isso acho que é bastante válido, né? E eu vejo, sim, quando eu converso com alguns profissionais, né? A dificuldade, muitas vezes, que ele tem com autoridades, né? Então, isso passa primeiro
né? Claro que aquela imagem daquele casal sendo criança facilita para a gente poder quebrar um pouco. Mas o que é muito importante é a gente sim ter a nossa terapia em dia, para, principalmente se a gente vai trabalhar com crianças, né? Para justamente que são dois polos, os pais e a criança. E como é que isso está dentro de nós, né? Eu acho que para não haver confusão, né, e para não haver esse receio, acho que isso precisa ser muito bem trabalhado. Uhum. É. A Soraya também gostaria de fazer um comentário. Anne, tu terminou? É que pareceu que sim. Tá, tá. Soraya? Bom, primeiro, Doris, eu achei muito interessante a forma como tu conduziste a tua exposição, porque tu nos acionou também, né? Tu nos colocou diretamente nesse papel, né? Tu fez toda a encenação toda, né? Com a tal do binóculo, enfim, né? Então, acho que nos colocou diretamente nesse lugar, né? De atender os pais, né? E nesse lugar de poder compreender os pais, né? E eu queria comentar dois pontos, assim. Um, do final da tua exposição, quando tu disse que a gente precisa ter um cuidado para não competir com esses pais, né? Isso eu acho que é um ponto super importante, porque muitas vezes os pais vêm muito desconfiados, né? E eles, de alguma forma, começam às vezes a rivalizar como que o filho está melhorando, né? Com essa pessoa que era uma desconhecida até pouco tempo, e eu, como pai e mãe, não consegui. Então, às vezes, começam os boicotes durante o atendimento, porque eles estão se sentindo ameaçados, e então é muito importante a gente cuidar disso, né? De lembrar, não concretamente falando, mas a gente tem que pensar, nós somos terapeutas, nós não vamos substituir nunca os pais, mesmo que tenha transferência, que tenha contra-transferência, que tem casos que dá vontade até de levar para casa, a gente tem que ter todo um cuidado de pensar, de se colocar no lugar desses pais, que não é fácil entregar um filho. Não é fácil entregar um filho para um terapeuta, né? A outra questão que eu queria comentar, que a tua exposição me fez lembrar de um outro aspecto, eu acho que é importante a gente discutir, eu acho que a Anne falou também da questão do interno do terapeuta. Tem, naquele livro, O Papel dos Pais na Psicoterapia da Criança, eu acho que é da Rosenberg, eu acho que é a autora, ela fala que às vezes pode dar uma diferença dependendo da idade do terapeuta, nessa questão do sentimento, que quanto mais jovem o terapeuta, mais ele vai ficar contra os pais que estão chegando, né? Vai se aliar àquela criança, pô, mas como que o pai faz isso? E como, né? Quanto mais velho o terapeuta, mais ele vai entender os pais, porque tem toda essa caminhada de vida, né? Então, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, não é isso, mas como, vamos pensar assim, como precisa se estar atento, como a Anne comentou, assim, a sua história particular, seu mundo interno, para não misturar, né? Para não colocar, daqui a um pouco, às vezes o terapeuta pode estar bravo com seus pais e daqui a pouco mistura ali, ou o próprio terapeuta mais velho também pode estar tomado, assim, de sentimentos, assim, também, né? Bom, eu teria feito melhor que vocês, alguma coisa assim, né? Então, porque como eu sou experiente, claro que eu teria feito melhor que vocês. Então, como tudo isso está no jogo, né? Está no campo, né? São várias questões que eu acho que a gente precisa observar bem, né? A famosa neutralidade, ela tem várias dimensões que eu acho que a gente precisa conversar, né? Eu achei bem legal, Soraya, tu trazer isso, porque é algo que volta e meia está batendo na porta, né? Essa questão, porque sim, a gente trabalha a nossa criança, né, os nossos pais, mas sim, isso de alguma forma acaba circulando. E sim, pensei muito no atendimento de quando a gente é muito jovem, né? Eu também, quando eu era mais jovem, sim, a minha preocupação era, né, medo desses pais e também muitas vezes, ir mais para o lado da criança, né? Mas é bem isso, à medida que a gente vai fazendo terapia, à medida que a gente vai também entendendo qual é o nosso papel, isso vai se acomodando, né? E isso facilita o nosso trabalho, né? E é isso, não rivalizar, esse é o ideal. Uhum. Eu não sei. Sofia, tu quer falar antes e depois eu falo? Quer falar primeiro, Gabriela? Você acha que tu levantou primeiro a mão, né?
Eu posso falar, na verdade eu fiquei pensando, assim, acho que suscitou muitas coisas, né, Doris? Ah, trabalho bastante com crianças, já trabalhei mais, mas continuo, e além da disciplina no IPSI, que é sobre isso, sobre essa questão da infância e também o atendimento aos pais, né? Então, assim, achei super fundamental o teu tema, né? Muito importante, assim, isso que tu traz para a gente pensar. E que vai bem ao encontro, assim, também do que eu penso, assim, achei ótimo. Mas tu trouxe, a forma que tu trouxe, como a Soraya disse, achei bem bacana, é uma dinâmica, assim, né, para a gente poder pensar. Mas eu pensei nessa foto dos pais, né, dessas questões infantis, que estão sempre ali, em todos nós, né? E que a gente vai lidando com isso, ora melhor, ora nem tão bem, mas assim, isso existe em todos, né? E aí a importância da análise, né, de cada um, pensando em nós profissionais que vamos trabalhar com esses pais. Ok, isso é uma coisa. Agora, eu fiquei pensando desse ambiente, desse acolhimento, né, que isso funciona muito bem, isso é fundamental, mas funciona muito bem, especialmente com pais mais inteiros, tá? Assim, né, vamos pensar assim, pais que vêm muito adoecidos. Pais que chegam muito adoecidos e que às vezes, inclusive, não querem sentar nessa poltrona, que querem entregar o filho e não querem pensar sobre essas questões. Isso acontece muito, tá? Também, né? Eu acho que esses pais é que são, assim, um desafio enorme, né? Um desafio enorme, porque, como tu bem disse, né, Doris, assim, por mais que tenha as questões infantis, a gente não pode esquecer que eles são os adultos da história e que eles são os responsáveis pelo filho, não nós. Nós estamos ali para ajudar, para apoiar, para ajudar a conduzir, mas tem que existir os responsáveis por essa criança. E isso precisa aparecer no atendimento de criança também. E às vezes, quando a gente toca nisso, é muito difícil, porque às vezes tem pais que não suportam, tem pais que não querem pensar, né? Que não querem ficar nesse lugar de paz, né? Yes. Eu fiquei, só para concluir, assim, então, essas situações que envolvem, às vezes, até uma negligência que a gente percebe, né? Isso é o mais difícil, né? Assim, de poder acolher se eles puderem ficar, porque às vezes eles fogem, porque não toleram vir para pensar. Tem pais que eu já ouvi isso, assim, né? E também dando supervisão, eu sei de outras situações. Tem pais que eu não quero falar contigo, eu quero que tu resolva com fulaninho. Eu não quero falar contigo. Aí fica muito difícil quando existe essa negativa, quando existe essa dificuldade maior e até uma brabeza que chega numa, assim, né, que fica assim, junto com uma certa arrogância, com uma certa indiferença à criança. Aí é muito difícil. Às vezes a gente consegue, mas nem sempre. Eu só quis trazer isso para contribuir, porque às vezes a gente tem situações muito delicadas na clínica também, né? Sabe, Gabi, enquanto tu falava, e eu concordo contigo, né, e dificilmente esses pais vão manter esses filhos em atendimento, porque não é fácil, né, e a gente lidar com esses pais é muito difícil. E eu estava conversando ontem com a minha irmã, que ela é diretora de uma escola. Meu Deus, que dificuldade, né? Eu acho que não é à toa que ela está cheia de dor de cabeça, porque sim, tem um casal de pais muito infantis, né? Querendo empurrar toda a problemática para a escola. Assim, ó, eu estou trazendo isso porque assim, não é só no consultório que acontece, né? Isso é ao redor. Sim, porque é isso, né? Os pais acham que tu tem toda a responsabilidade de cuidar do seu filho e eles ficam terceirizando, né? E acho que isso é uma coisa muito importante que a gente não pode entrar nessa questão, né? A gente não vai fazer o papel deles. A gente É sim, a quase gente uma vai falar. desistência da criança, às vezes, né? Isso é perigoso e isso É, precisa ser falado também. Podem até ir embora. Às vezes eu fico pensando, mas eles, né? Isso precisa ser falado,
sabe? Tem situações que são críticas, né? Eu achei bem importante essa questão da escola, né? Porque na escola também a criança passa bastante tempo, né? A maior parte do tempo, muitas vezes. Tem muita criança. Sofia, tu consegue falar um pouco mais alto ou pertinho do microfone? Eu Tá. não sei se vocês estão ouvindo, pessoal de casa. Não, né? Tu consegue chegar um pouquinho mais perto? Bom, aqui fica melhor? Vocês conseguem me ouvir melhor? Tá. Eu fiquei pensando muito nessa questão que a Doris falou sobre os pais, né? E eu me lembrei de uma experiência minha quando eu iniciei, quando eu era estagiária, e eu atendi a minha primeira criança. E foi difícil para mim, porque era uma criança muito desafiadora, e eram pais desafiadores também. E eu me lembro, assim, que os pais deram a primeira sessão, na segunda eu recebi a criança, foi a orientação da minha supervisora na época. E aí eu fui entregar a criança para a mãe na terceira sessão ali, e a mãe disse para mim, eu não sei o que tu fez com ela, porque eu falei várias vezes para ela, não precisa ter medo de elevador, não tem perigo. E ela só veio uma vez aqui e ela já não tem mais medo de elevador. A queixa era que a criança tinha medo de tudo, mais um pouco. Temporal, elevador, muitos medos, né? Escondia uma agressividade também. Então, eu me senti muito atacada nesse sentido, né? Eu tive que ir trabalhando justamente isso, enfim. Porque eu até falei isso para eles, né? Nossa, eu me senti atacada porque justamente estava tentando ajudar, né? Mas acho que essa mãe se deparou com essa impotência dela também, né? Enfim, a menina, eles não botavam limite na menina, enfim, ela não seguiu o tratamento, né? Mas acho que isso foi muito importante no meu fazer psicóloga, né? Porque hoje em dia eu consigo empatizar muito mais com os pais, né? E de acolher e dizer que tudo bem, né? Sem ficar frustrado e acolher muito mais isso, né? E sentir que realmente essa a limitação que chega para nós é uma limitação deles, muitas vezes por eles mesmos, né? De não conseguir lidar sozinhos com a situação, né? E aí eles empurram para o outro, para a professora, para o pedagogo lá da escola, para o psicólogo, para outra pessoa da família. Então é muito difícil, né? E acho que essa fala da Dória veio para ampliar muito esse aspecto que a gente está pensando, né? Sabe o que eu fiquei pensando, Sofia? Que é justamente isso, né? A questão de não rivalizar com os pais. E isso é muito delicado, porque muitas vezes os pais provocam isso, né? Então, a gente nem sempre vamos conseguir, né? Porque bem isso é uma... Cada atendimento é um atendimento novo e cada pai, são pais novos com as suas dificuldades, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir dar a melhor direção, né? Mas eu acho que isso a gente tem que ter em paz com a gente, né? Se esses pais, sim, empurram para nós, primeiro, não pegamos, né? Mas muitas vezes o não pegar significa que tu não é bom, né? Até mesmo pelos pais. Então a gente tem que ter isso dentro da gente, qual é o nosso papel, né? E não nos frustrarmos com a desistência do outro, né? E continuarmos estudando, fazendo a nossa terapia, né? Doris, acho que a Denise queria falar e a gente tem 5 minutinhos daí. Eu não sei se tem mais alguém que quer falar também, mas acho que a gente vai para Denise, pessoal de casa, ninguém mais. E aí a gente vai pro
final, né? Aí, quando eu dou parabéns, né, pela dinâmica da apresentação, da capacidade. Quando você falava assim, na hora Denise, tá muito difícil de te entender. Tu pode chegar mais pertinho Tá me também? escutando agora? Sim, Tá. sim. Não, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando no outro lado, né? A gente está falando isso dos pais com mobilidade, né? A nossa parte infantil, e a gente. Eu fiquei pensando no outro lado, cuidado também para não se aliar aos pais, né? Que também é um risco que os terapeutas ocorrem, né? Nessa semana, por acaso, eu escutei uma questão assim, né? De uma adolescente que falou que tudo que ela falava, os terapeutas falavam aos pais, o terapeuta ficou mais aliado aos pais do que o adolescente. Então, tem o outro lado, né? Quando a gente inicia, tem esse medo, esse receio, né? De falar figuras parentais, mas uma outra etapa tem um receio de se tornar pai e não pai, né? Às vezes, até pelo receio de perder o paciente, então faz uma aliança com O cuidado para não se aliar aos pais, né? Eu tô falando porque eu vi que algumas pessoas estavam fazendo assim, que acho que não estavam ouvindo. A Denise trouxe essa questão para não se aliar aos pais, é isso, né, Denise? É que tem o outro lado também, né? Tem o medo dos pais, o receio, não saber lidar, mas também tem outra forma, né? Que acaba ficando mais com os pais do que com a criança, né? Aham, aham, É um equilíbrio, né? aham. Se a gente eu ver a pesquisa, Cuidar para não fazer conluio, né? até por medo de Ah, perder. Tá. isso é bem importante, porque às vezes os pais nos pedem, será que tu pode trabalhar tal coisa com fulaninho? Aí a gente Isso. tem que cuidar para não entrar nesse jogo. Ah, ele não está É. fazendo o tema, será que tu não pode dar uma chamada? Tipo assim, né? Aquela Uhum, história que tu fala, que vocês falaram, a Doris falou da questão da terceirização, né? E uhum. passar uma Ótimo. responsabilidade para nós que não é nossa, né? Uhum. Manda um WhatsApp dizendo aconteceu isso, trata isso com eles. Ou pior, como eu disse, a criança veio para a terapia, a mãe entra junto, né? Ou entrega uma carta, assim, né? Entrega um bilhete, na época que se escrevia, entrega um bilhete antes, daí uma confiança. Agora é o WhatsApp. Agora eu acho também, mas aí, né, poder ler junto com a criança, como Uhum, né? Agora, então, eu mandou isso aqui, vamos ler junto, então, né? uhum, Porque acho que a questão desses segredos também, né? Do sigilo, o que é Uhum. sigilo com o que é sigilo do outro, né? Acho também. Mas é só para Ah, ver exatamente. a história da Sofia, né, que a criança ficou, né, andou de elevador e tal, que eu acho que também tem uma questão de melhora transferencial, né? uhum, As pessoas melhoram nas primeiras semanas, parece que teve uma mágica, né? Então, de poder dizer também, né, que o simples fato de ser olhado, de estar sendo escutado, às vezes pode ter uma melhora, e que às vezes pode, isso não é mágica, né? E que às vezes a melhora, e que às vezes a melhora ou a piora, que eu não sei se é piora, Sim, né? Às vezes isso também assusta os pais e às vezes os pais claro, tiram a criança do atendimento justamente porque tem um movimento, sim, né? Acho que. evitável, né? Uhum, e que eles não suportam. Então tem muita coisa, né? Mas Doris, a gente tá no horário, pessoal, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, Não, eu só ia pedir, Gabriela, que a Doris ficasse de pé de novo, porque as gurias da secretaria me pediram para tirar foto. Daí pode Ah, chegar um pouquinho mais perto da câmera. Peraí, o meu. Tá, espera um pouquinho. Espera aí que eu vou só marcar aqui, daí fica, a foto fica maior também. Isso, o pessoal da plateia olhando. Tá, Sorrindo. e aí e o pessoal do online, vamos sorrir um pouquinho, que daí eu já passo as fotos. Espera aí. Tá, eu acho que deu. É que às vezes a gente quer todo mundo bonito, escrevendo, ó. mas é isso aí. Todo mundo pronto para atender pais. Isso aí, pois é. Em- Posso fazer um agradecimento? Claro, claro, Doris, De pode. novo, eu quero agradecer a oportunidade, eu adorei estar aqui. Eu disse assim, aproveitem os óculos mágicos, vocês também aí aproveitem. Né? Eu estou vendo ali o Carlos que chegou,
Então, quero agradecer Samantha, Leila, o Ciele, que eu acho que eu não te conheço, mas obrigada. Tem a Thaís, a Dacione e o Instituto Ipsi. Aí, ó. E a Andréia, que está ali também. Ó, E a Andréia, exatamente. É. Um é. beijo, muito obrigada pela presença de vocês. Amém. Então, muito obrigada, Doris. Foi bem legal, assim, bem importante a gente conversar sobre todos esses pontos, né? Saímos daqui, então, com mais recursos para poder ajudar os pais e para Carreguem seus nossa óculos. clínica. Então, tá. Então, vamos aplaudir a Doris agora. Um beijo a todos aí, obrigada pela participação. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Que abrem a web de formação para ver a página. Conferências. É que não é fácil, né? Não.